Estamos de volta com o programa Alma Querida. Estamos aqui falando, né, daquele transtorno difícil, né, doutor Adão? Os narcísicos, eles são pessoas, assim, difíceis de lidar. É um transtorno realmente bastante forte, né? Exato. Não tem empatia. Ai, tá coisa difícil, né? Eles não Pois sentem é. empatia. E olha só, é feio, né? Tá brincando com é É. feio que é bonito, com o Narciso. Narciso, ele é o bonito, né? Ele se acha todo poderoso, né, É. doutor Adão? Essas pessoas que sofrem, na verdade é um sofrimento. Eles não percebem que é sofrimento, porque têm tanto esse transtorno narcísico que eles não é, para eles não é sofrimento. É sofrimento para quem convive com eles. Sim. Aí o bicho pega, porque realmente não é fácil, e de certa forma até perigoso, né? Claro. Porque, nossa, tem os profissionais, assim, bastante catedráticos a respeito desse Mas ele assunto. também fica se perguntando, por que que ele ou ela não me trata como devia tratar, como eu gostaria de ser tratado, do jeito que eu sou? Quer dizer, ele fica sempre achando que o mundo não o trata da maneira correta. Exato, porque ele se acha o todo-poderoso, Exato. o melhor, igual eu diria popularmente falando, o rei da cocada preta, em todos os minutos, todos os assuntos, em tudo, né? Sei. E, como eu vinha dizendo, os profissionais realmente dizem até que tem dificuldade, assim, nós estamos falando sobre os profissionais que são especialistas no assunto, nesse assunto, Sei. desse transtorno. E justamente por quê? Porque é difícil lidar até com ele, até de trabalhar na terapia. Sim. Até de trabalhar. Porque eles realmente se acham alguém que é superior a qualquer outra pessoa. Sei. Convivência somente com pessoas ao nível dele também. Uhum. Né? Eu cuido disso sempre chamando a atenção. Você está falando do material ou do espiritual? O que tem importância? Porque, afinal de contas, eu preciso dar graças a Deus por isso. As pessoas que me procuram fazem-no, levando em consideração que o Adão aborda a vida nessa profundidade espiritual, né? E essa abordagem é do comportamental, aqui, que nós estamos falando, Exato. dessa questão comportamental, que é muito complicado, né? Conviver com essa pessoa que o tempo inteiro pode, para que ele continue sendo o centro de tudo, ele não faz esforço, ele não mede esforços. Exatamente. Ele não mede esforços. Então tem que falar para ele como é que ele está ficando feio espiritualmente. Nossa, nossa. Nossa! E aquilo que se pode ver, né? Jesus diz assim, bem-aventurados que não veem e creem. Como é que você está desse jeito? É no plano físico. No plano etérico já é diferente, porque está cheio de energias negativas. No astral já está gerando emoções à sua volta Muito daquele bom. jeito. Muito bom. No plano mental, como é que deve ser? Muito bom. Esse aí, não sei o que, vem, tem desejo de vingança, tem vibrações negativas. O plano do pensamento é outro. No plano do amor incondicional, então, Nossa. que é aquele plano que não vê e crê, Nossa. bem, verdade que não vê e crê já não tem mais. Então, no desenvolvimento superior, não tem mais imagem. Então, não tem essa história de beleza ou de feiura. Ou de arrogância. Vibração. Notou que nós falamos até sobre esse assunto, que é pouco tempo, porque nós temos uma abordagem não apenas no sentido psicológico, né, psicanalítico, etc., terapêutico, como a questão da visão transpessoal. A doutora Adão acabou de citar coisas mais lindas. Você se parece, a pessoa realmente se colocar no espelho, né, o comportamento dele, o que eles têm, esse transtorno que passa a ser uma pessoa vaidosa, arrogante, perfeita para ele, né, para o outro, para ele. E tão linda por dentro, super autossuficiente, se ele vê no espelho espiritual, vai ser como o doutor Adão falou. Vai ser uma figura muito nada agradável de ver. Exatamente. Pode ser assustadora. Assustador. Exato. Exatamente. Tá? E a outra coisa, mais importante, é quando que vibração ele é capaz de passar para quem não tem visão.
Tá? Isso é tão importante, eu já perguntei isso para as pessoas, o que é que você acha que sentem aqueles que não veem? Os cegos, como é que se sente perto de você? A pessoa fica mal, porque ela sabe que ela não exala uma vibração gostosa. Uhum. Sim. Entendeu? E, inclusive, é um dos transtornos mais difíceis, mais, vamos até usar uma expressão não muito popular, assim, horrível, né? Porque ele não se considera. Os outros transtornos, por exemplo, pode até, ele até, aliás, ele pode até ter comorbidade, seria, no caso, uma somatização com outros tipos de transtornos. Vamos supor, o borderline mesmo, ou mesmo depressão, ou drogas, né? Alguma coisa ligada à droga, ok. Mas só que estes daí vão procurar, eventualmente, um terapeuta, um psiquiatra, né, um tratamento. Eles não. Exato. Quem tem esse transtorno não se acha nem um pingo carente de algum tipo de tratamento, de forma alguma. Porque a arrogância não permite, a autoadmiração não permite, né? Olha, é uma coisa difícil. Tem uma obra chamada Harpas Eternas. Foi escrita por uma escritora chamada Rosária Luque Alvarez. Eu li em espanhol quando eu era jovem. Hoje já tem em português. Harpas Eternas conta a história da fraternidade essênia, o lugar onde Jesus esteve, dos 12 aos 30 anos, que o Evangelho não diz onde ele esteve, né? Ele é batizado e some, né? É batizado, ele some. Quando aquele negócio lá no templo, ele some. E só volta aos 30. O Evangelho não diz, ele estava na fraternidade essênia. E a fraternidade tinha os seus mosteiros, e tinha um que era dirigido por uma matriarca, eram mulheres que dirigiam, matriarca Solânia. Eu já ameacei pessoas com a matriarca Solânia, né? E a matriarca Solânia, ela tinha um comportamento interessante, porque nesses mosteiros iam os príncipes, os filhos dos reis, dos importantes, tal, né? Iam estudar nesses mosteiros, né? E o estudo era a espiritualidade, era espiritual. E muitas vezes, nesse mosteiro aparecia, no da matriarca Solânia, aparecia um camarada lá, em que ele não aceitava as ordens do mosteiro. Como esse, um narcisista, né? Eu sou tal. Além de ser bonito, ainda sou filho do rei, sou príncipe, sou isso ou aquilo. Exatamente. Aí a matriarca acabava fazendo uma oração, que eu já falei para algumas pessoas. Se você não tomar cuidado, eu vou começar a fazer a oração da matriarca Solânia para você. Eu me lembro da oração em espanhol que ela dizia assim: Senhor, dámelo para que eu o leve a ti. Senhor, me dê esse espírito para que eu o leve até você. Então ela começava a fazer essa oração e logo aquele espírito sofria um acidente, caía do cavalo, sofria alguma coisa e ficava de cama. Não podia mais se mexer, ou não podia falar, ou ficava cego. Aí ele ficava dependente da matriarca Solânia. Ela conseguia fazer com que ele ouvisse e fizesse o que ela estava falando. A vida faz a mesma coisa com a gente. A vida é como se fosse a matriarca Solânia. E esses camaradas que são assim, com essa arrogância, de repente eles sofrem um acidente e aquilo que parece ser uma beleza extraordinária desaparece. Ele é capaz de ver a sujeira que está nele, entendeu? Muito linda essa analogia, doutor Adão. Entendeu? Exatamente, muito linda. E é interessante que essas pessoas que sofrem, né, esse transtorno, eles simplesmente têm uma autoestima, né? E na verdade Sim. a gente até fala de falsa, né? Porque ele precisa, como você falou desde o começo, ele precisa do ok, do aplauso dos outros. E de repente, né? você veja, se ele descobre um corpo, acontece alguma coisa com ele, e o corpo fica totalmente diferente do que ele pensa. É o que eu digo, cuidado com o transitório, busca o eterno. Né? O despertar, tá certo. Então, meus queridos, olha, realmente, esse caso é muito se conversar. Porque na época em que Freud falava, né, desse conceituou, né, o narcisismo, não existia sequer a internet. Você imagine com esse instrumento
fabricador de narcísicos, né? O que é hoje? Nossa, que fabrica, né? Tem muita gente que está pegando esse transtorninho de leve, claro, nós estamos agora nos permitindo uma brincadeirinha, mas pega um Exato. pouquinho disso para querer o quê? Para querer ser uma pessoa se olhando, querendo ver o elogio do outro, os likes, né? Os comentários positivos. Exatamente. Então você imagine, nós temos que prestar bastante atenção sobre isso hoje em dia, né? Uhum. Então esse conceito é muito forte e realmente é interessante, talvez a gente volte a falar sobre esse assunto em uma outra oportunidade, né, minha querida? Isso que pediu para nós volta sempre, falarmos, né? Porque... E aí nós vamos, então, realmente... Tem muito assunto, porque, doutor Adão, simplesmente nós temos que lutar realmente contra nossa vaidade, nosso orgulho. Não é isso? E é isso que essa pessoa, que essas pessoas que têm esse transtorno vão precisar trabalhar de uma maneira, como o senhor colocou, ou de outra. Sim. Nós vamos ter que nos despedir. Ah, então, se temos que nos despedir, está fazendo mal para o meu narcisismo. Eu queria ficar com vocês, né? Boa! Paz e luz no coração de todos e até a próxima oportunidade. Eu também peguei essa, viu, doutor? Então, meus queridos, nós vamos nos despedindo e agradecendo toda a participação de vocês e que possamos estar mais uma vez no próximo encontro, se Deus assim nos permitir.